Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para ides e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelam nossos pecados. Amém. O Senhor nos pede para que amemos uns aos outros como Ele nos amou. No Evangelho do domingo passado dizia que é necessário permanecer na videira, ligado à videira, porque Ele é a videira que dá força, que dá o limbo, que dá vida. E aqueles ramos que não ficam ligados à videira são cortados e jogados fora. Hoje é a sequência daquele evangelho, mas nós vemos que Jesus fala sobre o seu amor. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Cristo. E é importante percebermos isso, que Ele pede para permanecermos no amor dEle. E se de fato nós olharmos, analisarmos a nossa vida, hoje nós não permanecemos no amor de Cristo. Nós falamos muito de amor, falamos em fazer amor, falamos em viver por amor, se fala muito, mas não se permanece no verdadeiro amor. O amor de Deus é aquele amor de Cristo, que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E é este amor que está inserido em nós, como diz a segunda leitura, que está plantado em nós este amor. O amor do Pai e do Filho, e assim como o Pai e o Filho se amam, nós somos chamados a amar a Cristo, a permanecer com Ele neste amor. Agora, esse amor, então, não é nosso. Nós não vamos nos amar com o nosso amor, porque nós não sabemos amar. Nós só sabemos pecar, sabemos desvirtuar aquilo que Deus nos dá. A natureza do amor vem de Deus. Por isso que Jesus fala: amardes assim como eu vos amei. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Nós devemos amar assim como Cristo nos amou. E amando como Cristo nos amou, nós vamos viver o verdadeiro amor, que não é nosso, é de Cristo. É Cristo que ama de verdade. E como que Cristo amou? Dando a sua vida por nós, até a última consequência, até a cruz, até entregar-se o último suspiro na cruz, morrer na cruz. Então nós somos chamados a viver este amor, o amor de Cristo. Não a viver o amor que é um amor egoísta,
Um amor que eu penso em mim mesmo, nos meus prazeres, no meu bem-estar, nas minhas coisas. Então eu amo o outro, mas eu quero tirar proveito. O outro, o amor que eu tenho para com o outro, vai até o ponto em que eu tenho algo em troca. Algo em troca. Quer dizer, um amor egoísta, um amor meu. Então existem dois caminhos. Ou amamos como Cristo amou, ou amamos a nós, amamos o mundo, amamos as coisas do mundo. Só que parece ser claro que nós vivemos um momento no mundo, num tempo da história, em que nós, como humanidade, escolhemos amar a nós mesmos. Tiramos Deus do centro e colocamos a nós mesmos. Então, eu vivo para mim mesmo. Eu vivo para realizar a mim mesmo. E não importa se o meu cônjuge, ele entende ou não entende. Não importa se a sociedade entende ou não entende. Não importa se Deus aprova ou não aprova. Importa que eu me realize. Importa é que eu tenha os meus direitos, tenha os meus benefícios. É isso que importa. E Deus, onde entra? Nós vemos que Jesus ele vai falar: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento que Jesus iniciou a pregar, ele iniciou a ensinar, que devemos amar uns aos outros. Só que agora, nesse evangelho, nós vemos que ele não fala mais que é um novo mandamento. Não é mais um novo mandamento, amar um ao outro. Ele vai falar: este é o meu mandamento, amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, Jesus, ele ensinou um novo mandamento e viveu esse novo mandamento. E como ele viveu esse novo mandamento, se tornou dele esse mandamento. E nos pede para que nós assumamos como nosso esse mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor de Cristo, ele também passa pela dor. Ele também passa pela negação de si mesmo. Porque Cristo renegou-se a si mesmo até o último momento, por amor. Por amor. E ele pede para que nós façamos o mesmo. Que nós procuremos fazer o mesmo. Não buscando uma vida de riquezas, uma vida que me agrade, uma vida que só penso em mim mesmo, mas buscando próprio a Deus, a vontade de Deus. O Senhor vai dizer que a alegria, para que a alegria seja plena, nós devemos viver este amor. É por isso que nós andamos tão tristes. É por isso que existe tanta depressão. Porque nós não permanecemos no amor de Deus. Nós não permanecemos no amor de Cristo. Porque nós buscamos o quê? Se satisfazer. Achamos que o amor consiste em me satisfazer. O amor consiste em fazer com que o outro me dê aquilo que eu preciso. Ou eu amo o outro a ponto de dominá-lo, a ponto de ele ser meu. Não respeito mais a liberdade. Isso gera o quê? Gera pecado sobre pecado. Gera destruição da família. Gera destruição da sociedade. E aí nós vemos o quê? Que como nós colocamos o homem no centro, Deus ficou esquecido. Ficou abandonado. E aí, quando acontecem tragédias, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, muitos podem dizer: mas cadê Deus?
Onde está Deus? Por que Deus permite isto? Por que Deus permite que essas pessoas morram? Que essas pessoas percam todas os seus bens, fiquem com fome, com sede, porque não tem água, não tem comida, passem frio, não tem mais casas. Por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite? E está aqui a resposta, porque nós não permanecemos no amor de Cristo. Nós queremos um amor que nos agrade. Nós queremos o amor do mundo. Nós queremos amar o mundo, não queremos amar a Deus. Achamos que Deus é pesado, que as leis de Deus, os mandamentos de Deus se tornam pesados na nossa vida. É isso que o mundo colocou para nós e nós aceitamos, achamos que é isso mesmo, que eu não serei feliz se eu deixar de viver as coisas do mundo, que eu não serei feliz se eu não vou na balada à noite, no sábado, eu não vou ser feliz se eu não saio do trabalho na sexta e vou aproveitar a vida, beber um pouco, até trair a minha esposa, a minha namorada, viver a vida como eu quero. Achamos que isto é liberdade, fazer o que eu quero, como eu quero, porque nós não permanecemos no amor de Cristo, essas coisas acontecem, estão acontecendo. E o pior é que nós vemos alguns comentando e dizendo: bem feito, aquele povo lá não presta, aquele povo lá não gosta do Nordeste, aquele povo lá é racista, aquele povo lá é bolsonarista, aquele povo lá é isso ou aquilo, é de direita ou é de esquerda. Parece que se tornou normal vermos as pessoas morrerem, padecerem, e parece que é normal. Porque tanto, tem o show da Madonna no Rio, que gastaram milhões e milhões, e as pessoas estão lá, se depravando, porque eu vi um trecho lá de alguma coisa nesses dias, estava ela, eu acho que é a Anitta, e fazendo cenas que para nós cristãos não se vê, não se deveria ter, seria nem ver essas coisas. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Nossa Senhora, ela nos disse nessa mensagem desse mês, que Satanás está forte, e está se tornando cada vez mais forte. Por quê? Porque o povo, por causa daqueles que escolheram a morte e o ódio, as pessoas estão escolhendo a morte e o ódio, e estão fortalecendo Satanás. Estão fortalecendo Satanás. E depois querem reclamar do quê? Agora nós, o que estamos fazendo? Estamos também aceitando as coisas que eles nos impõem, que nos colocam. Não estamos aceitando a nossa cruz. Não estamos procurando nos esforçar em viver os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos mais preocupados com isso. Falamos, eu faço esse pecado, o outro, mas também o outro lá faz pior do que eu, aquele padre, aquele bispo vive pior que eu. Mas o nosso parâmetro é Cristo. Nós vamos responder a Cristo. E nós somos igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. O Senhor, quando fala nesse evangelho de hoje, Ele vai falar: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não disse à multidão, não disse a todo mundo que estava lá, disse aos seus discípulos.
aqueles que estavam próximos. Diríamos hoje que ele diria a sua igreja, de permanecer no seu amor, permanecer no seu amor, não no amor do mundo, no seu amor, naquele amor que sabe negar a si mesmo, morrer a cada dia para si mesmo, morrer para que o outro possa se encontrar com Cristo, para que o outro possa reviver em Cristo. E Jesus vai dizer: eu vos chamo, não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, vos chamo meus amigos. E aqui é interessante porque o servo, um servo de Deus, ser servo de Deus é uma coisa que dá orgulho. Não é uma coisa desprezativa, não é uma coisa que se despreza. Não é uma coisa que você fala, coitado, é um servo de Deus. Não, é uma honra ser um servo de Deus. É uma honra. Abraão foi servo de Deus. Nossa Senhora, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, escrava do Senhor. É uma honra ser servo do Senhor. Só que Jesus, ele vai dizer, não sois mais o meu servo. Porque o servo, ele simplesmente obedece. Simplesmente obedece. João Batista, ele vai dizer, quando foi perguntado, por que batizas? Ele vai dizer, porque aquele que me mandou batizar, me mandou. E eu estou aqui batizando porque ele me mandou batizar. Quer dizer, Deus me mandou a batizar e por isso que eu batizo. Mas virá alguém depois de mim, que eu não conheço, que batizará no Espírito Santo. Eu batizo com água. Mas ele é servo, então ele obedece. Basta. Obedece. Agora, por que Jesus fala, eu vos chamo amigos? Porque ele nos dá a conhecer os planos de Deus. Nós conhecemos os planos de Deus, que é aquele de restaurar tudo em Cristo. O plano de Deus é que todos se voltem para Cristo. Então nós somos amigos porque conhecemos o plano de Deus. Conhecemos os planos de Deus. E se conhecemos os planos de Deus, devemos nos empenhar mais, porque não somos mais servos, somos amigos. Sabemos o porquê Deus nos pede as coisas. E poderemos saber mais. Só que um amigo, ele tem confidência. Um amigo se conversa, se fala. A relação de um amigo é diferente da relação de um servo. E Jesus fala para a sua igreja, para os seus discípulos, que nós somos amigos de Cristo. E se somos amigos de Cristo, somos nós também amigos. Então somos chamados a quê? A fazer a vontade de Deus, a viver na vontade de Deus, a buscar realizar a vontade de Deus, como igreja. Primeiro, como igreja, a restaurar esse permanecer no meu amor como igreja. Como igreja. A igreja deve voltar a permanecer no amor de Deus. Primeiro, os amigos, depois os outros. Depois os outros. E parece que agora está invertido. Primeiro os outros, os amigos que vão seguindo e tem que seguir conforme eu mando, conforme eu quero. E não se dá atenção aos amigos, não se dá atenção à igreja, não se dão mais alimento à igreja. É os outros, é o pobre que precisa de comida e que nós devemos dar comida, mas e os amigos?
A igreja, nós, o quanto nós estamos nos unindo em Cristo, em Cristo. Eis que o Senhor nos convida a permanecer com Ele, como igreja, como família, e não depois sair. Saímos para trazer as pessoas para Cristo, para fazer com que as pessoas se abram ao Evangelho, se abram e conheçam o amor de Cristo. Mas não deixamos as coisas da igreja para ir atrás dos outros. Porque a igreja, são os sacramentos que nos dão força. É no sacramento que nós crescemos no amor de Cristo. É a Eucaristia que nos fortalece todos os dias, nos fortalece toda semana, para aqueles que só vêm uma vez por semana na missa, que nos fortalece para vivermos o Evangelho de nosso Senhor, para permanecer com Ele. Só que, quando comungamos, nós já pensamos em tantas outras coisas. Já pensamos em tantas coisas. Parece que a igreja se tornou um lugar de pastoral. O lugar onde eu vou para celebrar a missa, mas é o lugar onde eu tenho a minha pastoral. Eu devo fazer isso, devo fazer aquilo para o pobre, para o povo, para a igreja, para isso, para aquilo. Só que quando tem a Eucaristia, eu fico pensando em tantas outras coisas. Como é que eu posso me unir a Cristo se eu não me resguardo com Ele? Se eu não comungo Ele, se eu não me sinto um com Ele? Se eu não procuro me sentir um com Ele? Se eu não desejo comungá-lo? Não desejo estar com Ele? Como é que eu posso ser um com Cristo, se muitas vezes a Eucaristia é distribuída assim de qualquer jeito, e é o próprio Cristo? E como ela é distribuída de qualquer jeito, eu comungo de qualquer jeito. E comungo, às vezes falo com outro já, nem falo com Cristo. É só um ato, um rito. É um ato. E esquecemos que estamos diante do Senhor, daquele que deu a vida por nós, daquele que deu a vida por amor a nós. Por amor. Então permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Primeiro eu preciso amar a Cristo, aprender a amar a Cristo, que está oculto, muitas vezes velado nos sacramentos, mas está presente. E amando a Cristo, eu amo os meus irmãos, eu aprendo a amar os meus irmãos. Mas preciso tirar um pouco o eu do centro, o homem do centro, porque daqui a pouco, e parece que não está tão longe, como eu disse, colocamos Deus no centro. Aliás, tiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro. E agora parece que está saindo o homem do centro, estão colocando os animais, os cachorros, que eu não tenho nada contra os cachorros, nós temos cachorros aqui, nós amamos animais. Mas de Deus, que estava no centro, agora colocamos as criaturas de Deus, os animais. E parece que é assim, está se tornando assim. Daqui a pouco vai se tornar isso. Os deuses vão ser os animais. Vamos regredir ao invés de avançar. Quer dizer, Deus se manifesta a nós, Deus morre por nós, sofre por nós, e nós não sabemos sofrer por Cristo. Nós não sabemos reconhecer o que Deus faz por nós. E nós colocamos ídolos no lugar de Deus. Ídolos no lugar de Deus. Por quê? Porque queremos viver tranquilos. Queremos viver em paz. E não percebemos que somos manipulados. Que somos manipulados. Eis que o Senhor nos dá a liberdade para escolhermos o caminho certo.
Se nós escolhemos errado, e que parece que até agora, muitas vezes as nossas escolhas estão sendo erradas, nós nos aprisionamos. Se nós escolhemos por Cristo, nós nos tornamos livres. Veja a primeira leitura. Pedro foi com alguns judeus até a casa de Cornélio. Por quê? Porque os judeus não admitiam um estrangeiro se tornar judeu. Só que Pedro era judeu. Pedro, ele procurava não ter tanto convívio com os pagãos para ele não se contaminar. Pedro era uma pessoa que procurava viver a fé, do modo dele, mas procurava viver a fé de Israel. Só que ele cresceu nessa mentalidade de que os pagãos eram pagãos e que para fazer parte do povo de Deus tinha que ser circuncidado. Cornélio era uma pessoa honesta, era uma pessoa boa, ajudava também os povos de Israel, ajudava tanta gente, só que ele não queria circuncidar. Ele não queria circuncidar. Só que depois da vinda do Espírito Santo, Pedro pouco a pouco foi entendendo que não estava certo, que as leis do homem não estavam certas. Falavam que colocavam Deus como responsável daquelas leis que muitas vezes eram de homens, feitas pelos homens. E assim ele chegou na casa de Cornélio, e aí se vê que era um pagão, porque ele se jogou no chão, se desdobrou diante de Pedro. Aí Pedro vai falar: não, eu sou um homem como você. E falando, desceu sobre eles o Espírito Santo. E aí cabe o quê? Ou Pedro rompe com tudo aquilo que ele aprendeu de errado